E aí, pessoal, esse é mais um episódio do meu Dígitos Podcast. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa sexta-feira santa. E, como sempre, você é muito especial pra gente. Alguns avisos antes de eu apresentar essas duas empresárias incríveis que estão aqui comigo. Hoje estamos com o nosso Pix aqui do lado direito, onde você pode fazer uma contribuição com o nosso projeto, que é muito importante. Então faça a sua contribuição aqui. Todos os links, as redes sociais, tanto dos nossos parceiros que estão aqui, tanto das redes sociais do podcast, estão na descrição. Então confere aí, Instagram, canal de cortes, tem 2 cortes por dia. Então bora lá. Hoje estamos aqui com duas empresas incríveis. Estamos aqui com a AB Consultoria. Boa noite, prazer estar aqui ao vivo. Eu sou a Alessandra, da AB Consultoria e Marketing. Somos uma agência especialista em marketing estratégico, focado no ambiente digital. Mas não fazemos tráfego pago, fazemos estratégias em mídia performance através de conteúdo e planejamento. Que incrível! Então hoje o assunto vai ser para você que quer aí aprender a divulgar a sua marca, divulgar a sua empresa da melhor forma, principalmente no meio digital, que é o meio aí que transforma vidas e empresas. E hoje estamos também aqui com a Ioná. Eu sou Ioná da Self Company Consultoria e Treinamento. Nós somos uma empresa especialista na área de recrutamento, seleção e consultoria em gestão de pessoas. O objetivo é alinhar competências técnicas e humanas dentro das organizações. Que maravilha! E vamos começar dessa forma. Eu quero que vocês falem um pouquinho sobre vocês, um de cada vez, para o público conhecer aí quem é aí a pessoa por trás da empresa. Então, começando com você, Alessandra. Então, eu sempre começo a me apresentar que eu sou carioca. Eu vim para o Espírito Santo em 2004. Trabalhei na Coca-Cola e aí não tinha chance de ser efetivada no Rio de Janeiro. E pintou uma oportunidade aqui em Vitória para ser coordenadora de merchandising. Eu vim, fiquei na companhia uma média de 5 anos. E depois saí da Coca-Cola e trabalhei em grandes empresas como Autoglass, Lorenz, Proeng, Francisco Rocha, CBL, que é uma empresa de loteamento. Finalizando a minha carreira corporativa na Espírito Cacau, uma indústria de chocolates. Sempre com um desejo muito grande de empreender e de fazer o clima da minha empresa ser como eu imaginava que pudesse. E aí, enfim, encontrei uma pessoa no mercado onde a gente desenvolveu uma empresa. Ficamos sócias durante 3 anos e no início da pandemia eu decidi separar e seguir carreira solo. E a AB hoje existe há mais ou menos 3 anos de CNPJ, eu empreendo há 10. E tenho um casal de filhos que são empresários também, microempresários. Uma vende doce gourmet e o outro está iniciando uma carreira aí de modelo. Deixa eu ver o que mais. Sou publicitária, formada, tenho pós-graduação em marketing. Sou fascinada pelo mundo da publicidade. Recentemente encontrei minha alma gêmea e estamos juntos aí há 1 ano e pouquinho. Ótimo! E você? Bom, eu trabalho com gestão de pessoas há muitos anos, trabalhei em empresas de diversos segmentos, fui professora do Estado na área sempre de desenvolvimento, gestão de pessoas, fui consultora do Sebrae durante 2 anos e trabalhei em uma empresa na área de saúde durante 6 anos e aí resolvi fazer a transição de carreira. A Self Company, ela nasceu com esse desejo de realmente, por que não ajudar mais empresas? Por que não ajudar mais empresas a desenvolver seu capital humano e fazer com que a coisa realmente, os resultados venham? Porque empresas são pessoas, né? Então, e daí tem 2 anos que eu estou aí nessa trajetória. Olha que magnífico, e hoje nós vamos tratar sobre muitos assuntos. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aí. Depois você vai ver os cortes disso daqui, separado, bonitinho também. Mas vamos lá, hoje a gente vai fazer uma dinâmica aqui muito interessante. A gente vai pegar a história de vocês duas, a gente vai ir ao longo da trajetória de vocês de vida, porque você é pós-graduada, você também é formada. Então a gente vai
ir nesse caminho até o momento que vocês duas se encontraram. Vocês têm uma parceria hoje, correto? Vocês vão falar um pouco mais sobre isso também ao decorrer do episódio. E vamos dessa forma. Começando com você, Alessandra, como foi esse começo? Aí, como é a Alessandra, adolescente que decidiu e se encantou pelo marketing e resolveu fazer faculdade? Então, na verdade, recentemente me fizeram essa pergunta, por que eu escolhi, né, publicidade e marketing? Cara, eu não sou chegada à matemática. É humanos total. Então, assim, falei, putz, e agora, né? Fiz escola, depois fiz o 2º grau, arrastada. E aí chegou o momento de escolher qual a profissão. E eu falei, cara, eu não gosto de exatas e também não gosto de rotina. O meu nível de não gostar de rotina se eu tiver que fazer o mesmo caminho todo dia, eu faço com que ele seja diferente. Eu crio os subterfúgios para não fazer o mesmo caminho sempre, todo dia. E eu falei, poxa, não gosto de conta, não gosto de rotina. Falei, vou para publicidade. E, na verdade, meu pai é publicitário, trabalhou em grande agência em São Paulo. Eu acredito que deve ter um pouquinho do DNA dele nisso. E fiz a faculdade, né? Escolhi lá, fiz vestibulares no Rio de Janeiro. Acabei passando por uma faculdade específica em publicidade no Rio, que chama Faixa Hélio Alonso. Inclusive, os atores globais sempre passam por lá, por ela ser uma faculdade específica em comunicação social. Então, assim, você começa a faculdade fazendo comunicação social e acho que no 4º período você escolhe entre radialismo, jornalismo, publicidade, eventos e por aí vai. Então, é uma faculdade bastante focada. E aí foi por isso que eu escolhi. Não, isso é muito interessante, porque isso é em que ano? Isso foi... Deixa eu ver, me formei em 2004, foi em 99. 99. Aquela época... Acho que você não era nem nascida. Não, eu tinha acabado de nascer. Em 99 eu tinha acabado de nascer, realmente. Eu nasci em 99 mesmo. Pois é. E pelo fato de... o mercado estava mega aquecido naquele momento para essa área. Isso também, será que influenciou você de alguma forma a escolher isso? Porque eu tenho na minha família também uma pessoa pós-graduada em marketing e um dos fatos dela ter escolhido essa área, que é uma área que, infelizmente, depois teve uma queda no mercado, foi essa questão do mercado tava muito aquecido no momento. Isso influenciou você de alguma forma, será? Não, cara, assim, eu tenho certeza absoluta que a influência foi não gostar de matemática, como eu não gosto até hoje, e também não gostar de rotina. Assim, eu não lembro quando que eu acordei de manhã e falei, pô, hoje eu tenho que fazer isso. E chegar na empresa e fazer isso, ou chegar na agência, é sempre uma caixinha de surpresa, é sempre um turbilhão de coisas para fazer. E a gente mexe muito com criatividade. Então, a gente tem que estar o tempo todo se desafiando para poder entregar o que há de mais moderno, o que há de mais novo. No meu caso, hoje, para os clientes. Anteriormente, eram para as empresas onde eu trabalhava. E a gente precisa sempre estar à frente. Isso não é diferente em outros segmentos, acredito eu. Mas é um segmento que me tira da zona de conforto o tempo todo. Então... Por exemplo, se a gente for falar de assunto, o chat GPT aí tá super... Não, todo mundo falou, ih, você vai ter que fechar a empresa. Isso aqui, cara, não fecho nada, vai me ajudar. Mas ajuda muito, o ChatGPT ChatGPT é mágica, é mágica mesmo, já que é pra mágica. Falar de polêmica, né? Não, então, ChatGPT é mágica, mas muitas pessoas perderão os empregos com certeza. Quem não se inovar, a estatística mostra que 300 milhões de pessoas no mundo perderão o emprego por causa da inteligência artificial e por causa de robôs com inteligência artificial, que isso daí vai se multiplicar por muito. Mas a gente vai entrar nesse tema ainda, que é um tema muito interessante. Eu amo esse tema. E você, como é que foi a sua trajetória até esse momento? Quero me desafiar a interações com pessoas, cuidar dessa questão de gestão de pessoas dentro de empresas. Como é que foi isso? O que acontece? Foi bem interessante essa minha trajetória, né? Eu sou da Bahia e vim para aqui porque morava no interior, vim estudar mesmo. E aqui eu prestei psicologia na UFES. E fiquei por 1/10,
para passar na segunda fase. Nossa, eu já passei por isso pois também. é. Nossa. E aí eu lembro que eu estagiava em um escritório de contabilidade e o proprietário falou assim, Ná, eu gosto tanto do seu serviço, por que psicologia? Aí eu falei, porque eu quero, é uma área que eu acho que eu vou me identificar, entendeu? A questão de trabalhar com pessoas, entender um pouco, né, a psicologia humana, o porquê aí dos relacionamentos, o porquê, né, das emoções. Ele falou assim, por que não administração? Porque eu quero muito que você cresça aqui dentro da empresa, mas é importante que você venha para a administração. Acho que você tem um perfil muito bom para gestão. Aí eu falei, não. Administração, não, quero não. E aí eu fui para casa pensando, né? E lógico que ele já falou de um setor que eu achava que era interessante, né? E aí fui para casa pensando e nisso eu já tinha em mente fazer a faculdade particular. E ali na hora de decidir eu falei, então acho que eu vou para administração. Só que eu fui para administração na época com habilitação em recursos humanos. Então, tinha a ver com pessoas, né? E, assim, mais diretamente, porque, lógico, todas as áreas têm a ver com pessoas. E aí, eu fui fazer a administração com habilitação em recursos humanos. Então, logo as coisas foram acontecendo de forma, assim, eu falo que nada é por acaso, né? Então, eu fui trabalhar no departamento de pessoal dessa contabilidade. Aí, depois, eu peguei a gestão do departamento de pessoal. E na faculdade mesmo, durante um seminário onde falava sobre sindicato, um professor, logo depois eu entrei no debate ali com aqueles especialistas e tal. Logo depois um professor meu me chamou e falou assim, Ná, você quer mudar de emprego? Aí eu cheguei e falei assim, depende. Aí ele me fez uma proposta financeira que não era interessante. E aí eu falei, não, essa proposta aí não dá e tal. Aí depois ele falou assim, eu quero seu currículo. Traz seu currículo para mim. E ali eu fiquei, a faculdade era uma faculdade enorme. Eu fiquei ali enrolando, achei que não havia necessidade. E que não valia a pena. E aí depois ele me procurou, falou, cadê o seu currículo? E ali eu entendi o recado. No outro dia eu trouxe o currículo e ele me deu uma vaga, me ofereceu uma vaga de coordenação de recursos humanos dentro da empresa. Era uma empresa na área de café, uma empresa, assim, muito bem estabelecida, muito bem relacionada. Aí eu fui coordenar essa área, e aí foi o meu primeiro grande desafio na área de gestão de pessoas. Fazer a gestão de 100 homens, tá? Na matriz, que era aqui, porque tinha filial que era no sul de Minas. Só aqui eram 100 homens. E assim, muito na área operacional, porque ainda tinha aquela coisa de pegar o café nas costas e tal. Então eu trouxe assim, todas as boas práticas que existiam na época na área de recursos humanos, inclusive segurança e medicina do trabalho. Né? A questão da ergonomia, a forma que eles pegavam já não fazia mais sentido. E ali eu fui construindo a minha carreira e depois, com o tempo, eu senti necessidade de desenvolver a área de liderança. Foi aí porque eu fiz especialização em gestão estratégica de recursos humanos, eu gosto muito de trabalhar a área estratégica, sabe? Ter aquela visão mais macro do negócio. Entendo. A questão é que isso é que ano? Só para me localizar? Isso foi em 96. Você pega... é pra você ver como o tempo passa rápido, de uma certa forma. E dessa maneira, como que foi lidar com isso? Você estava em qual período da faculdade na época? Eu estava no terceiro período da faculdade. Nossa, que grande desafio, então. Tinha acabado de começar. Ainda tinha muita coisa para construir. Sim, mais 3 anos pela frente, mais ou menos. Assim, eu falo que o diferencial foi trabalhar teoria e prática. Hoje, os profissionais, eles saem para o mercado de trabalho, muitas vezes despreparados, porque eu trabalho também em desenvolvimento de pessoas, na questão de carreira, né? Eu faço um trabalho assim, porque eu sou coach, então eu faço muito esse trabalho. Eles saem muito despreparados. E aí chega no mercado de trabalho, tem os desafios da gestão, tem os desafios do ambiente organizacional. Então, para mim, o grande diferencial meu
foi trabalhar a questão da teoria e prática. O que eu via na faculdade eu trazia. E outra, a prática, a vida real, ela é totalmente diferente de uma sala de aula. Com certeza. Né? Eu sou um profissional também da área da educação física, sou formado em licenciatura de educação física e trabalhar em uma escola é totalmente diferente do que você aprende dentro da faculdade. E dessa mesma forma, você estava no terceiro período, você foi desafiada a liderar 100 homens. E como que é isso? Porque era uma época muito mais preconceituosa, onde o desafio para a mulher se estabelecer no mercado de trabalho era muito maior, com certeza. E como foi essa recepção desses 100 homens com você e como foi o desafio para vencer algumas barreiras que eu sei que existiam? Muito. Primeiro porque eu era baiana, né? E aqui no estado, pelo menos onde eu chegava, baiano, eles tinham era preguiçoso. O baiano é preguiçoso, né? E aí quebrar esse paradigma. Eu lembro que o meu primeiro dia eu fui toda arrumadinha, né? Porque, na verdade, eu ia coordenar uma área. Achei que ia ter uma mesa. No mínimo. Quando chegou lá, eu não tinha uma mesa, tá? E aí eu tive que descer do salto e aí começou o grande desafio. Eu perguntei assim, onde eu vou sentar? Não tem. O gestor que tinha me contratado, ele estava viajando. E aí eu falei assim, tá, mas e aí? E aí você vai ficando por aí. Aí rapidinho, criatividade. Eu falo que no ambiente corporativo você precisa ser criativo, né? Você precisa encontrar estratégia para sair daquela situação atual. E aí, o que eu pensei? Eu falei assim, onde fica o arquivo morto? Na época, que é o arquivo inativo, né? Lá no fundo, você vai lá desse jeito? Aí eu falei assim, vou. Você vai lá desse jeito. Você me dá a chave? Fui. Cheguei lá, era uma sala enorme, cheio de papel, e eu foquei aonde eu quero conhecer os documentos da área de departamento de pessoal da empresa. E ali eu fiquei uma semana. Tinha uma mesa, eu organizei todo o arquivo. Olha só, eu falo assim que não existe dificuldade quando você encontra uma oportunidade, quando você olha diferente. Eu tinha a opção de ficar sentada uma semana esperando o gestor chegar. Só que eu fiz diferente. Falei, não, eu vou ficar aqui uma semana, que é bom que eu dou uma olhada e conheça a documentação. Então, aquela uma semana me fez enxergar a empresa, como a empresa estava e onde eu deveria começar realmente a atuar, entendeu? Então, assim, e aí, querido, eu fui... no embalo, foi no embalo. Eu já trabalhei eu fui menor aprendiz em uma empresa que prestava serviço para a área da ArcelorMittal e para Vale do Rio Doce. E eu fiquei um tempo organizando o arquivo morto dessa empresa, numa sala 1x2. Então, sabe que é isso, né? eu tenho uma noção do como é que é aquelas caixas cheias de papel, todo bagunçado, que ninguém sabe nem que existe muitas das vezes mais, e você tem que organizar aquilo lá. E voltando para você, Alessandra, como que foram os desafios dentro da faculdade? Porque mesmo na questão de marketing, você tem que analisar métricas de campanhas, você que tem que analisar métricas de desempenho do marketing que você está fazendo. E como é que foi lidar com isso? Então, naquela época não existia essa questão do marketing no ambiente digital, né? Assim, as pessoas ainda entendiam de que marketing eram os anúncios que passavam na TV ou peças impressas que eram colocadas em jornais ou até ações promocionais feitas na rua através de panfletagem. Então, era tudo muito no achômetro. E eu arrisco te dizer, Lucas, que ainda é muito no achômetro, sabe? A gente tem um desafio grande, não só aqui no Espírito Santo, mas pelo menos assim, com as empresas que eu tenho tido contato, do empresário entender que a gente precisa metrificar aquilo que está sendo feito. Porque existe um desejo grande de querer vendas. Mas e o antes, né? Então, assim, sempre houve esse desafio da gente estar medindo a forma como o marketing ou a publicidade, enfim, traz o retorno. E muitas vezes é por marca, por lembrança. A grande sacada é você, de repente, tentar usar. Até naquela época também, tentava-se usar muito
a congruência entre mídias, né? Seria, por exemplo, um spot na rádio e um outdoor, um spot na rádio e um VT na televisão. Todo mundo queria aparecer no Jornal Nacional, porque era o horário mais nobre, era onde a audiência estava lá no pico, mas a grande maioria esquece de medir isso e esquece de tentar entender se o público está ali vendo aquilo. Então, trazendo até o desafio lá de trás para cá, as pessoas estão muito focadas, por exemplo, no Instagram, né? Assim, o Instagram e tal. Mas será que todo mundo tá no Instagram? Será que a audiência do público ou a audiência da empresa que você quer conectar tá no Instagram? Pode ser que não. Eu tenho para mim que isso eu tenho para mim não, eu tenho quase como uma certeza absoluta que isso varia de estado para estado. Porque aqui no Espírito Santo, o Capixaba tem a ideia que o Instagram só existe Instagram e TikTok hoje em dia. E YouTube, de certa forma, para ver conteúdos mais longos. Mas se você for pegar estados como Goiás, Brasília, Amazonas, o Facebook é muito forte. O Facebook é a rede social principal. E a gente vê também, para empresas principalmente, isso analisando dados, que o Facebook pega para quem gosta de monetizar. Você quer fazer vídeos aí pra internet, quer monetizar isso de uma certa forma? Se você tem vídeos, quer fazer vídeos sobre desafios ou informação ou algo do tipo, que seu público vai ser acima de 25 anos, o Facebook é muito melhor que o Reels. Sim. Os vídeos do Facebook viralizam e te dão muito mais retorno financeiro do que o Reels, porque paga muito mais até. Sim. Com certeza, sem dúvida. Eu costumo dizer, todo mundo fala, lá vem a amante do Facebook. Eu falei, cara, é porque ele que me entrega as métricas, entendeu? O que o Instagram te entrega? Ele te entrega lá um insight onde você consegue ver de 30, 20, 15, 7 dias, né? Se você quiser, por exemplo, ter um comparativo na própria ferramenta de 60 dias, ele não te dá. Ele fica perdido. Porque, na verdade, o Instagram, ele pega só uma carona do Facebook. É tudo do Zuckerberg, né? Óbvio. Todo mundo sabe disso. É tudo do Zuckerberg. Mas você precisa realmente entender aonde que está o seu público, né? De que forma que você vai entregar aquilo. Você falou, por exemplo, dos vídeos que viralizam no Facebook. Eu vou até um pouco mais além disso. Quando você tem um site, por exemplo, eu falo muito isso nas minhas reuniões de prospecção. Quando a gente tem um site, e nesse site a gente tem uma produção de conteúdo, um blog, por exemplo, é infinitamente mais amigável você fazer um encurtador de link pro Facebook do que pro Instagram. Porque a sua postagem do Facebook vira um post link. E aí você tira essa audiência do Facebook e joga pro seu site. Porque é o que eu falo, que assim, rede social são mídias compartilhadas, não são de vocês. É do Meta e é do Zuckerberg. Então ele pode tirar do ar a qualquer momento e um beijo, tchau. Se ele decidir que tá fora das políticas, ele vai banir sua conta e pronto. Exatamente. Então o que você precisa fazer? Você precisa pegar essa audiência que tá lá e jogar para um ambiente que é seu, que é o site, onde você comprou o domínio, onde você paga a hospedagem, onde você vai realmente reverter isso em relação ao seu segmento. Então, assim, se puder dar uma dica, empresário, metrifiquem as ações, invistam num CRM, né, Ioná? Invistam no CRM, entendam efetivamente o que o seu cliente está consumindo, de que forma que ele está chegando na sua loja, na sua empresa, e faça novamente, não tira do bolso, porque tirar do bolso é complicado. Para quem não sabe, o que é CRM? CRM, na verdade, é um banco de dados onde você coloca todo o histórico da sua empresa. Então, você pode alimentar os próprios funcionários, né? De que forma que aqueles funcionários consomem o produto da empresa e as pessoas externas que são os leads ou os prospects, né? Então, você coloca ali dentro, você alimenta esse banco de dados e você cria um funil de vendas dentro desse CRM. Por onde que ele veio, qual o caminho que ele percorreu, que tipo de produto seria interessante para você enviar para ele. Se você criar uma promoção, você vai enviar por e-mail, daqui 7 dias você envia um SMS, daqui 15 dias aparece um anúncio no feed desse cliente. Nossa, essa empresa está me perseguindo. Por quê? Porque possivelmente você é um público-alvo para aquela empresa
ou você está no raio de atuação onde aquela empresa está fazendo anúncio. Eu costumo falar que Facebook realmente gera muitos resultados. Eu gosto particularmente muito mais. Ai, que bom, adoro ouvir isso. Não, o Facebook traz muitos resultados. As pessoas se enganam. Quem fala que isso não tem noção nenhuma realmente do que acontece no meio digital. Hoje você consegue cliques aí muito baratos. Hoje você consegue cliques ainda mais baratos dentro de outras redes como o TikTok, mas não é tão qualificado ainda quanto no Facebook. E outra rede que entrega muito bem isso é o próprio Google, né? Você trabalhando, principalmente você que gosta de trabalhar com vídeo, aí quer fazer venda através de VSL, aí uma websérie, cara, o YouTube também é muito bom porque atrai muito clique de uma forma muito mais barata também. E voltando aqui para sua história, eu vou voltar aqui também de novo. Como é que foi você ficou até que momento nessa empresa onde você estava cuidando desses 100 funcionários? Eu fiquei até concluir a minha faculdade. Quando eu concluí, eu senti, assim como a Alessandra, eu busco muito desafio, eu gosto do novo, sabe? Então, quando eu sinto que, poxa, já não está mais me trazendo aquele desejo de novo, já não tem mais para onde crescer também, aí eu fui para uma rede supermercadista. Eu fui para uma área totalmente diferente e onde eu também foi através de uma proposta, onde tinha muitos problemas voltado à gestão de pessoas mesmo, e o desafio era diminuir os passivos trabalhistas. Eles tinham muitos processos trabalhistas. E aí eu fui ver o que estava acontecendo. E aí é trabalhar um todo mesmo dentro da gestão de pessoas. Porque hoje algumas empresas ainda focam muito na questão do departamento de pessoal. Então, assim, independente do tamanho da empresa, você pode sim ter um departamento pessoal, que é aquele apoio para aquela área mais burocrática, que dá suporte à contabilidade. Mas é importante você ter pelo menos uma consultoria para ter esse olhar em relação às pessoas. Boas práticas na área de gestão de pessoas mesmo. E aí eu fui para essa rede supermercadista e fiz todo esse trabalho. Desde entender o porquê, porque inclusive tinha funcionários ativos dentro da empresa que processava a própria empresa. Então, qual era o conflito ali? O que estava causando? Então, fazer todo esse trabalho mesmo. E começa desde um diagnóstico mesmo, sabe? Aquele olhar de nada sei, curioso para saber. Eu tenho muito esse olhar dentro das empresas, independente se eu era funcionária, né? Se eu já fazia parte do quadro, é chegar com esse olhar. Estou curiosa para saber, me conta. E aí, lógico, a gente descobria onde estava, qual eram os gaps ali dentro, e eu desenvolvia várias ferramentas, várias práticas, e olha, consegui realmente fazer com que a coisa acontecesse ali dentro. Aqui, só uma dúvida, qual foi a diferença para você de trabalhar nessa questão que você mudou de uma área para outra totalmente diferente? Foi de um nicho para outro, mesmo que seja no mesmo departamento, ou de um nicho para outro de uma forma muito, de repente, eu acredito que sim. Então, qual foi essa diferença? Qual a diferença que você viu de uma área para outra? Eu falo que quando se trata de gestão de pessoas, eu não vejo muita dificuldade na questão da atividade, do ramo de atividade, ok? Talvez o que é necessário ver, e foi esse olhar porque lá na primeira empresa eu não tinha conflitos, né? Não existia conflitos, estava tudo funcionando muito bem. Era o que era implantar, né, uma boa gestão de pessoas. Já na outra não, existia conflitos. Então, é o olhar, é você ter ali vamos colocar assim, um pouco mais de clareza por onde você vai começar a acertar, entende? Então, assim, quando se trata de pessoas, não existe nada exato. Eu gosto muito de falar isso, sabe? Não tem como você dizer que vai dar certo 100% quando tem no meio pessoas. Entendo. E qual você pode revelar pra gente qual foi a questão que levava as pessoas a processar essa empresa? Você pode revelar pra gente? Você sabe que é interessante porque era liderança, sabe? Era forma de conduzir dos gestores. A gente veio no carro agora
falando sobre isso, né? A gente veio no carro falando sobre liderança. Que a grande, assim, se o Ioná, se estiver errado, o Ioná me corrija. Grande desafio são, a maioria das vezes, os líderes, né? A gente costuma dizer que o funcionário está no lugar certo, ou não está produzindo direito, enfim. Mas a maioria das vezes vem de cima. Eu ouço muito assim, Ioná, hoje a gente não encontra funcionário que queira trabalhar. A gente não encontra profissionais competentes. Eu ouço muito isso das empresas. E aí, quando eu vou entender o que está acontecendo, porque eu sempre vou com esse olhar assim de, tá, não pego aquilo como verdade absoluta. Deixa eu me entender, né? E aí, quando eu vou, geralmente é uma comunicação violenta, tá? É um ambiente tóxico. E aí, lógico, eu falo muito que você pode mexer no bolso, até no meu. Agora, não deixa eu me sentir ferida. Não deixa eu me sentir magoada, entende? Não deixa eu entender que você duvidou da minha integridade. E se acontece isso dentro da organização, independente do cargo do profissional, se ele entender que feriu os valores dele, certamente ele vai encontrar formas até de acertar aquilo ali. E dependendo da área de atuação, o ramo de atividade, como por esse supermercado, o que acontece? Eu vou processar, eu vou mexer no bolso. E aí, quando eu ia conversar com esses profissionais, e dizer, não tenho nada contra a empresa, não. Eu gosto, eu acho que a empresa... Mas fulano era quem? O gestor, era o gerente, entende? Então, geralmente, acontece muito essas práticas ainda dentro de algumas empresas. Eu já vi isso bastante, já sofri um pouco com isso também, já fui funcionário, eu sei como é muitas das vezes, principalmente quando você é estagiário ou menor aprendiz, a gente são os que mais sofrem aí. E aquela questão que você falou sobre o funcionário, que falam que o funcionário hoje em dia não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de fazer as coisas, mas é aquilo, é que nem você vira pro próprio gestor e pergunta, você funciona de que maneira? O ser humano funciona por estímulo. Como é que você está estimulando o seu funcionário a produzir mais? Como é que você está estimulando a querer realmente estar ali e trabalhar ali? Porque ele passa a maior parte do dia dele dentro da empresa. Então tem que ser um ambiente que, eu entendo assim, que seja um ambiente confortável para ele exercer a função que ele está ali para exercer. Eu falo que a relação trabalhista, ela e começa com a relação trabalhista, né? Eu entro dentro de uma empresa através da relação trabalhista. Depois é que cria outros laços, ok? Eu falo que na relação trabalhista é um contrato bilateral. Eu estou aqui porque eu aceitei a sua proposta. E você me contratou porque você me aceitou, ok? Então, aí, a partir daí, é tratar essa relação como uma relação realmente, um contrato efetivo. Não de forma que eu mando e você obedece. Não pode ser dessa forma. Porque em algum momento ele vai obedecer até um certo momento. Depois vai começar o quê? O conflito. E eu falo que às vezes é muito pela forma que você conduz. Você pode até mandar, mas mandar de uma forma que ele não sinta que está sendo mandado. E aí entra a comunicação, entra a CNV, que é a comunicação não violenta. Os gestores, eles precisam entender qual é a melhor forma de conduzir, porque senão eu falo que a gestão, ela eleva uma empresa, mas também ela faz com que a empresa caia de forma significativa. Aqui no estado eu vejo muito essa questão de não investimento tanto em marketing digital e questão de investimento nos seus líderes, porque muitas vezes o dono da empresa ou quem comanda essas ações de quem vai subir de cargo vai por, muitas vezes, relação, que é uma das principais coisas, não só por competência, mas por relação, muitas vezes pessoais até. Então, a pessoa não tem competência ela pode ser um bom funcionário, mas aquele funcionário bom tem perfil para ser um líder. Então, porque há uma diferença, você deve ser especialista nisso, e há uma diferença entre você ser um líder e ser um bom funcionário. Eu passou uma pessoa aqui nessa mesa onde ela falou isso também, que ela acabava dando preferência quem tava mais tempo de casa, mas quando ela teve que resolver que não,
Ela teve que contratar uma pessoa fora da loja, no mercado, teve que buscar uma pessoa no mercado que era capacitada para exercer uma gestão de pessoas, uma gestão de ser líder, gestão de gerência, ali para comandar os seus funcionários. E o que você acha que poderia melhorar, vocês duas, nessa questão, tanto no marketing, aí das empresas começarem a investir realmente em marketing, que é a cara da empresa, é onde a empresa vai vender realmente, e você na questão de investir nos seus líderes para, né, incentivar mais os colaboradores. Eu falo muito, inclusive para as pessoas que querem um cargo de liderança, porque não é todos que querem. Agora mesmo eu estou trabalhando, fazendo um trabalho de desenvolvimento como uma profissional, ela não quer a carreira de gestora, mas ela quer crescer dentro do nível que ela está. E tudo bem. Agora, quem quer uma carreira de gestão, tem que desenvolver competências específicas de gestão. Quando a empresa, por exemplo, pega um bom técnico, e isso eu convivo diariamente. Olha, Ioná, eu trouxe ele aqui para ser coordenador ou gerente de área, porque o cara é maravilhoso como engenheiro. Ok, ele é um engenheiro maravilhoso, mas isso não quer dizer que ele vai ser um gerente de área bom. E geralmente não são. Por quê? Porque as competências que fizeram ele chegar ali não serão as mesmas que vai manter ele no cargo. Então, olha, você que quer ter cargo de gestão, entenda, as competências que você tem hoje como técnico não serão as mesmas que vai fazer você ficar lá na área de gestão. Você precisa desenvolver novas competências. E são competências específicas. Então, você sabe por quê? Igual você me trouxe esse fato dessa pessoa que esteve aqui e falou que pegava um bom técnico e transformava em gestor. E às vezes o que acontece, e eu vivo muito isso, você perde o bom técnico e não ganha um bom gestor. É. E aí o que acontece? Também é um grande, acontece um grande conflito motivacional dentro da equipe. Poxa, mas fulano estava aqui, ela disse que ia dar essa chance, chegou lá, não teve paciência para manter o cara. Pô, mas ele precisava de apoio. E aí entra muito o endomarketing. Tá? É importante ter estratégias de endomarketing específicas dentro da empresa. O treinamento e desenvolvimento é uma das estratégias do endomarketing. É importante você dizer para criar dentro da empresa práticas de treinamento, de desenvolvimento, porque o profissional, eu quero aquele cargo. E sabendo que a empresa tem a possibilidade de desenvolver, é lógico que ele vai aproveitar. E aí, ele vai ficar na empresa. E aí vai ter o quê? Engajamento, comprometimento e, lógico, maior produtividade e rentabilidade para a empresa. Porque é isso que a empresa quer. A empresa quer rentabilidade. Certeza. E você? Então, complementando o que a Ioná falou, as pessoas, quando falam muito de marketing, elas lembram sempre do marketing externo, né? Do marketing promocional, do marketing da marca. E esquecem muito da parte do endomarketing. O meu TCC na faculdade foi, inclusive, para apresentar um projeto para uma empresa de tecnologia que não tinha endomarketing. Então, eu montei um projeto, peguei uma empresa lá de dentro da Coca-Cola, era o próprio TI da Coca-Cola, que não tinha endomarketing, e desenvolvi o projeto. Então, assim, as pessoas acreditam que o endomarketing é o aniversariante do mês, é o, sei lá. Só para vocês entenderem, o que é endomarketing? É a comunicação interna, é o marketing interno. É fazer com que, eu vou pegar uma frase do Rogério Salume, né? Assim, não sei se é dele, mas eu só escuto ele falar, que é, na verdade, transformar seus colaboradores em fãs. Isso é fundamental, né? E para isso você precisa fazer várias ações dentro da empresa que a gente dá o nome, né? Algumas ações, né? Não são todas, de endomarketing, que é o marketing interno. Eu falo muito assim, você contrata o marketing para quê? Para que ele olhe para o seu cliente. Ok? Para que ele chegue ao seu cliente. Olha, eu estou te contratando, Alessandra, para que você encontre estratégia de atrair aquele cliente. Ok? O endomarketing é você atrair o seu cliente interno. É preciso você atrair o seu cliente interno. Porque geralmente eu falo que salário ele não é o suficiente.
para manter o profissional? E mais, como é que você, e aí você vê se faz sentido, como é que você atrai o seu cliente externo? Como você convence ele que esse produto é importante, que esse produto tem valor? Da mesma forma, você precisa também criar estratégia para dizer para o seu funcionário, vale a pena ficar aqui. A empresa realmente ela é confiável. E aí o endomarketing ele entra com essas ações, entendeu? Para fazer com que haja comprometimento, engajamento, para que o profissional ele compre a ideia e mais, venda a marca da empresa. Lá é muito importante. Eu lembro que lá atrás, lá em alguns anos, lá quando eu estava nessa empresa de café, por exemplo, quem saía da Vale é um exemplo excelente. Quem saía da Vale ficava triste e tinha casos de depressão, porque foi demitido da Vale. Sabe por quê? Uma das causas, também muitas, porque lá a gente fazia esse trabalho, às vezes, essas entrevistas, é porque assim, eu amo a empresa. Sabe o que é isso? Eu amo a empresa. Então, hoje, as estratégias de endomarketing, e precisa ter estratégias de endomarketing, esse marketing interno, é para quem o funcionário realmente vire e me diga, eu amo a empresa, entende? Eu gosto daqui. Não é só a questão do que eles me pagam, é muito mais. Eu vejo valor em tudo aqui. E estratégia de endomarketing faz com que você consiga fazer com que o funcionário tenha essa visão dentro da sua empresa, né, Lê? É, isso aí. E não precisa também, as pessoas acham que assim, vou fazer endomarketing ou vou fazer comunicação interna e só cabe para empresas grandes. Não, entendeu? Dá para você aplicar em empresas de 3, 4 pessoas até efetivamente uma Vale da vida, uma Coca-Cola, por exemplo, entendeu? Óbvio que em empresas maiores você tem um setor que só faz isso, que só pensa nisso o tempo todo. Mas precisa haver uma convergência muito grande dessa pessoa com todas as áreas, porque é uma pessoa que vai desenvolver ações com todas as áreas, não é só com uma. Então, assim, precisa chegar... Eu trabalhei numa empresa que eu chegava todo mês e falava, e aí, que ação que a gente vai fazer esse mês? Falava com o RH, porque o RH não tinha essa iniciativa. Eu sinto, assim, eu não conheço várias empresas aqui em Vitória, mas eu sinto que aqui em Vitória não existe muito essa prática. No Rio, isso é super em alta, né? Meu primeiro estágio foi numa empresa onde o setor era de endomarketing. Era uma empresa petrolífera e a gente fazia endomarketing para as pessoas que ficavam embarcadas. Então, elas trabalhavam embarcados 15 dias e quando desembarcavam, tinha um cronograma de ações que precisava ser cumprido. Não é porque ela estava desembarcada que ela ficava solta. Ela tinha um cronograma de treinamento, de capacitação, para poder trazer esse profissional que a Iona falou para perto da empresa. Então, assim, você vai desde realmente o aniversariante do mês, que é aquele bolinho, aquele parabéns, passando por Dia da Mulher, Dia dos Pais, Dia das Mães. Um happy hour, né? Um happy hour, por exemplo. Eu estou agora atuando numa empresa que está tentando instituir isso. E aí, todo o início do meu trabalho, eu faço uma reunião de briefing, né? Uma reunião profunda para a gente poder entender qual o cenário da empresa, quais são as expectativas, objetivo de mercado. Enfim, a gente nivela todo mundo para ficar na mesma página. E aí, tem algumas perguntas que a gente faz, que é tipo, faturamento, sazonalidade. E aí eles vieram com umas métricas assim muito legais. São 18 vendedores a empresa tem. E aí a pessoa consegue, né? A pessoa que é responsável por essas métricas, ela consegue medir quanto que aqueles vendedores faturaram para a empresa e qual o retorno de troca daqueles produtos. Porque assim, não adianta só faturar. Foi uma venda bem feita ou foi uma venda feita de qualquer jeito? Então, ficar esperto para, de repente, fazer alguma ação para essa pessoa que não só vendeu mais, às vezes o que vendeu mais teve um retorno de troca muito grande. E aí não valeu a pena para a empresa.
Então, trabalhar aquela pessoa que nem vendeu tanto, mas ele teve um percentual minúsculo de troca. Então, é aquela venda bem feita, né? Não é aquela venda de balcão. E aí, você, cara, tem muita ação para fazer e que muitas vezes não precisa ser dinheiro. Não precisa ser dinheiro, sabe? Pode ser uma confraternização com a família. E uma coisa que a gente sempre se preocupa muito em fazer, que a Vale, eu sei que a Vale faz muito bem, que é envolver a família. Né? Sim, isso aí tem bastante mesmo. Porque assim, se a família está envolvida no universo da empresa, é muito mais fácil para aquele profissional lá dentro. Então assim, quando for premiar, ou quando for mostrar de alguma forma que aquele profissional é importante, trazer a família junto, né? Trazer a esposa, trazer filhos, enfim. Trazer algo que favoreça todo mundo. Nem sempre dá, mas se puder, sempre lembrar quem é que está ali por trás dos bastidores. Eu falo que o endomarketing, esse marketing interno, ele inicia ali no primeiro dia do profissional dentro da empresa. Quando você entra em uma empresa e você faz o seu processo de integração, ali já começa uma estratégia de endomarketing. Você fica conhecendo a empresa, qual a missão, a visão, os valores, você fica conhecendo quem faz parte da empresa. Então, todo esse processo é endomarketing. Todo esse processo, entende? Então, é importante as empresas, e aí eu falo muito independente do tamanho da sua empresa, você precisa criar estratégias de endomarketing, porque são simples, são ações simples e que pode trazer muito resultado. E você não precisa ter um marketing dentro. Você pode contratar uma consultoria de marketing. E aí a consultoria, inclusive nas empresas que eu trabalhava, eu não tinha um marketing interno, mas eu tinha empresas, como a Adalê, por exemplo, que dava esse suporte a gente. Então, por exemplo, no processo de contratação, para aquele processo ficar realmente ali harmônico e tal, aí tem toda uma criação, todo o processo de como apresentar a empresa. Tem o kit de boas-vindas, né? Quem faz muito isso é a galera que tá no LinkedIn, né? Vira e mexe, você vê as pessoas postando lá o kit de boas-vindas, normalmente é um mousepad, é uma garrafa, aquilo um é endomarketing. Né? Isso aí. Aquilo é endomarketing. E aí junto tem o crachá com o nome da pessoa. Então tem ações simples e que assim é muito necessária, tá? Eu tenho uma profissional, porque a empresa também faz processo de recrutamento e seleção. E aí eu gosto de contar essa história porque faz todo sentido. Eu contratei ela para uma empresa e a empresa me disse assim, a menina foi embora. Ela simplesmente pegou as coisas dela e foi embora. E aí eu fiquei curiosa, mas como assim ela foi embora? Pois é, depois de 5 dias aqui ela foi embora. Eu liguei para a candidata e perguntei o que aconteceu. Aí ela falou assim, ela disse que ia iniciar o meu processo de integração na empresa. Me colocou em frente a um computador e falou assim, olha esse vídeo aí, que aí você vai conhecer a empresa. E aí ela falou assim, tá, mas aí se eu tiver dúvida em alguma coisa, você volta o vídeo. Ué. 5 dias, esse era o processo de integração. Me diz uma coisa, impossível aquela pessoa, aquela funcionária gostar dessa empresa. Impossível ela entender, poxa, essa empresa aqui é realmente o que eu quero para mim. Porque precisa ter propósito. Por que a gente procura um trabalho? Primeiramente, a nossa necessidade básica. Mas isso logo vai ser satisfeito. Você vai receber o salário. E aí precisa ter o quê? Outras formas de fazer com que eu continue naquele trabalho. Então, se você chega de cara e faz um processo desse, um endomarketing desse, né? Chamar isso de endomarketing, com certeza, você não quer reter talentos. Entende? Então, é muito importante você entender como que você está fazendo o seu processo de integração. Como você está recebendo os talentos que chegam na sua empresa. Então, né, você pegou as dicas aqui sobre endomarketing, você já pode começar a adotar na sua empresa. E lembrando,
Os links estão na descrição, tá? Você pode chamar as nossas convidadas aí no Instagram se você quiser uma consultoria mais personalizada para sua empresa. Inclusive, segue a gente aí se não tá inscrito ainda, deixe seu like também, beleza? Continuando aqui, a questão, Alessandra, que você se forma ali e você foi trabalhar na Coca-Cola. Como é Na que... verdade, eu passei primeiro pela Halliburton, que é uma empresa, uma multinacional de petróleo. Foi lá que eu trabalhei na parte de endomarketing, de comunicação interna. E aí veio a queda das duas torres. A queda não, né? O ataque, né, das duas torres. Como a empresa é americana, as ações caíram e eles encerraram com alguns setores e um deles era o endomarketing. E aí, assim, na faculdade também, um dos professores conhecia o RH da Coca-Cola, a Gisele, não me esqueço dela nunca. E aí ela falou, e aí, ó, tá de bobeira no mercado, Gi. O professor falou, um encontro no corredor, né? Aí eu falei, cara, como assim trabalhar na Coca-Cola, né? Sabia que tinha uma pessoa da Coca-Cola lá e tal. Aí ela falou, então me manda teu currículo. Aí eu mandei. Só que a gente tinha uma prova de inglês pra fazer. E eu não tinha um inglês maravilhoso. Só o que acontece? A pessoa que aplicava a prova de inglês na companhia anterior era que produzia as provas da Coca-Cola. E aí eu liguei para ela. Eu sempre tive essa conexão, assim, de conhecer as pessoas. Não é à toa que a agência tem o slogan Conexão é Tudo. Falei, Beth, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso passar nessa prova. Ela falou, está disposta a parar sua vida uma semana? Eu falei, 15 dias eu paro. E aí, cara, foi isso, entendeu? A gente estudou junto as provas. Ela me deu várias provas para eu estudar. O processo seletivo para a Coca não foi fácil, foi bem difícil. Para estágio, não era funcionário, não, era estágio. E aí eu consegui, na verdade, um estágio lá que o horário era super flexível. Eu trabalhei lá na parte de eventos. Então, a gente organizava Olimpíadas, Copa do Mundo, Parintins, que é um evento que acontece no Amazonas. Endomarketing. Isso aí. Então, a gente fazia muito essa parte de evento. Quem tomava conta dos brindes da Coca-Cola era eu. Eu não tinha um quartinho para arrumar documento, mas eu tinha um quartinho para arrumar os brindes. Que eram bem... Aqueles brindes da Coca-Cola, eu lembro. Era tudo você ter um brinde da Coca-Cola. Exatamente. Eu vim embora para Vitória, quando eu vim embora, eu despachei 16 malas da Coca-Cola. A minha gerente, né, Elda Garcia, era a pessoa mais antiga da Coca-Cola. Ela foi me dando as bolsas e eu fui enchendo, enfim. Foi ela que conseguiu, inclusive, o emprego aqui em Vitória, enfim. Acredito eu que desenvolvi um bom trabalho, né? Com certeza. E como é que foi essa mudança, né? Porque você sai do Rio de Janeiro. Você saiu de lá com quantos anos já? Cara, idade, assim, eu fui em 2004. 2004, tá bom. Essa questão de idade, assim, é só um detalhe. Para um ambiente totalmente diferente. Você já morava sozinha na época lá no Rio? Já morava sozinha. Eu comecei a morar sozinha com os meus 18 anos. E já me bancava. Na verdade, eu fui terminada de criar pela minha avó, né? Minha mãe faleceu, fui morar com meu pai. E aí, enfim, depois eu fui morar com a minha avó. E minha avó me criou dos 13 aos 18. Quando ela faleceu, na verdade, assim, uns 2 anos antes dela falecer, eu repeti o 3º ano do 2º grau. Acho que nem existe mais hoje. Do ensino médio. Aí ela falou, amigona, acabou a moleza. Vai estudar à noite e trabalhar de dia. Eu tinha, sei lá, 17 anos, por aí. E aí eu fui ser panfleteira em sinal. Fui entregar panfleto em sinal. Porque, cara, era o que dava para ser feito. Na época não tinha menor aprendiz, né? Isso é uma lei, assim, considerável nova. E a Ana, que é da área, pode dizer pra gente. E aí eu estudava de noite num supletivo para poder ganhar o tempo perdido que eu fiz no ano que eu repeti e trabalhava durante o dia. Aí vovó faleceu e aí eu morei sozinha e levei a minha vida. Então já morava sozinha quando eu vim para Vitória. Na verdade, aqui em Vitória eu tinha parente, né? A família do meu padrinho de batismo é toda daqui. Então, eu
eu tinha um apoio familiar, né? Fiquei um tempo na casa deles antes de também seguir carreira solo de moradia. Ah, entendi. E como é que era? Qual foi a mudança aí que você achou de uma empresa para outra? Porque você citou diversas empresas. E qual foi a mudança aí que você achou de uma empresa para outra? Então, foram várias empresas, né? Eu saí, por exemplo, de uma indústria que a gente tratava como varejo, que era a Coca. Fui para a Autoglass, que na época não era Autoglass, era Autovidros. Ela estava migrando de Autovidros para Autoglass ainda. Depois eu saí da Autoglass e trabalhei durante muito tempo na área imobiliária. Então, fui para a Lorenzi. Aí, na Lorenzi, eu fiquei uns 3 anos. Tive Isabela, a minha filha mais velha. Depois fui para a Proeng. Depois trabalhei na Farmácia Santa. Então, assim, o que é de diferente? É a estrutura que a empresa tem para poder receber o marketing. E eu vou inverter a sua pergunta. O que não tem um marketing estruturado? A maioria, né? A maioria não tem um marketing estruturado. Então, até no meu LinkedIn, tá lá até escrito lá, especialista em organizar empresas que não possuem setor de marketing. Porque ainda existe muito, sabe, Lucas? Empresas que têm uma pessoa, ou que não tem marketing, ou que quer terceirizar esse marketing, não sabe nem por onde começar. Então, em vez de te dizer Qual a diferença? qual a diferença, o que é comum a todos é um setor de marketing organizado, que é uma coisa que faz muita falta hoje, sabe? Não sei por que acontece isso, eu não sei. Eu tenho uma leve impressão que os empresários acham que o profissional de marketing é o faz tudo. E, na verdade, não existe o profissional de marketing que sabe fazer tudo. Ele é especialista em uma coisa. E ali ele é bom naquilo. Por uma questão de custo, imagino eu, quer que essa pessoa faça tudo. E aí, cara, não dá certo. Não dá mesmo não. Tanto que quando você vai fazer qualquer lançamento no digital, a gente tem uma pessoa para cada coisa. A gente tem uma pessoa para copy, para vídeo, para produção de áudio e por aí vai. Não, na agência hoje eu faço isso, entendeu? Na agência hoje eu tenho uma gestora onde ela toma conta da equipe. Eu tenho a pessoa de copy, eu tenho a pessoa criativa, eu tenho a pessoa de performance. Eu tenho a pessoa que dita a comunicação visual de todos os clientes, que é o diretor de arte. Então, assim, tem eu que fico muito mais com a parte comercial, prospecção, os eventos e tal, do que efetivamente tomar conta de equipe, que, ao meu ponto de vista, é o mais desgastante. Com certeza. Cuidar de ser humano, Lidar com pessoas é complicado de um jeito. Então, a empresa começou a crescer, a desenvolver. E aí eu falei com a Ioná, ela falou, cara, você vai ter que escolher alguma dessas áreas aí, você vai ter que delegar. Aí eu falei, bom, vamos para que eu menos me atrai, que é gerir pessoas. Eu gosto de estar entre as pessoas, mas ficar o tempo todo, fez isso, fez aquilo, isso aqui. Cara, não dá. Ficar cobrando os outros, não aí dá. eu achei mais interessante contratar uma pessoa para tomar conta dessa galera. E aí eu fico mais livre, entre aspas, para poder fazer o comercial e fazer essas conexões, que é o que eu gosto mesmo de fazer. Eu tenho pra mim que a mente pensante da empresa não pode, o líder da empresa em si não pode ficar ocupado 100% ou ali 100% na questão operacional da empresa. Porque senão você é a mente pensante da empresa. Você é a pessoa que tá ali inovando, você que traz a ideia nova e como a empresa, para qual direção ela vai. Se você estiver ocupado olhando pro meio operacional somente, sua empresa vai estar indo para onde? Né? Essa é a questão. E isso é um dos maiores desafios, essa mudança de mindset daquele profissional que quer, por exemplo, um cargo de gestão. Ele sai da área técnica, ele vai para a área de gestão e ele ainda continua agindo como técnico. Ele quer operacionalizar.
ok? E aí o que acontece? Ele já não é, e aí eu gosto muito de dizer isso, ele já não é responsável, porque quando a gente é técnico, a gente é responsável pelas nossas atividades. São as nossas atividades que a gente presta conta. Quando você se torna gestor, você tem que prestar conta de todos os outros, das atividades de várias pessoas. E é isso que às vezes e aí é que está o grande problema, porque se você não mudar a sua consciência e começar a adquirir novas competências para fazer aquela gestão, como a Alessandra falou, é desafiante, é mesmo, é desafiador, mas é muito bom. Quando você começa a ter essa visão estratégica, porque você começa a ter visão estratégica do negócio. Eu tenho que tomar conta disso aqui e de mais o quê? Qual é a minha visão, ok? O que eu preciso, como eu preciso ali dirigir para ter o resultado. Porque não é sobre você, é sobre a empresa, ok? E que precisa o quê? Ter rentabilidade, precisa dar resultado. Então, como eu vou? Qual a estratégia eu vou usar? Então, se não tiver essa mudança de mentalidade e se não tiver essa consciência que é preciso adquirir novas competências, o que a Alessandra fez? Contratou uma profissional para quê? Para dirigir ali, para coordenar. Ok, ótimo, é isso aí. Agora ela poderia pensar como? Não, eu vou continuar aqui. E aí você fica trabalhando com senso de urgência. E não faz nada, né? Quem faz tudo, como ela mesma falou, precisa ser especialista, ter especialista em cada área. É assim também a gestão de pessoas, é assim também, entende? A área de gestão. Então é importante o profissional ter essa consciência e a empresa também ter essa consciência. E a pequena e média empresa ainda tem essa dificuldade de entender que precisa, sim, ter competências de gestão para gerir o negócio, para fazer com que o negócio cresça e realmente dê a rentabilidade, dê o resultado que eles tanto desejam, que tanto buscam. Eu vejo isso muito em falta em pequenas e médias empresas, como você falou, realmente é uma dificuldade enorme. E eu tenho uma dúvida sobre cada uma. A questão de você, aquela questão da questão de ser uma pessoa de ADM, a questão de ser da administração. Hoje as pessoas que são de administração, muitas vezes ficam empacadas na questão de um salário que geralmente gira em torno de R$2.500 ali e falam, eu já ouvi uma pessoa que é formada em administração, trabalha em empresa, aí nessa função e fala que eu vou morrer recebendo R$2.500. O que você acha sobre isso e como que uma pessoa que trabalha nessa área pode evoluir e alcançar cargos maiores e salários melhores, muitas das vezes? A área de administração, eu tinha um paradigma muito forte em relação à administração. Lembra que eu te falei que o meu primeiro chefe virou para mim e falou, por que não administração? E eu tinha a crença de que a administração é assim, você não vai fazer nada. Para você dizer que você tem um curso superior, vamos fazer administração? Essa era a crença que eu tinha. Mas hoje em dia, muitas vezes, é ainda assim, infelizmente. Mas, então, e o que eu trago? Quem faz administração tem um leque de opções. Hoje, você precisa, primeiro, entender dentro da administração o que eu me identifico. Eu, por exemplo, me identifiquei com a área de gestão de pessoas. Mas você pode se identificar com a área financeira, você pode se identificar com a área de gestão propriamente dita, ser gestor de várias áreas, aquele gestor administrativo, ok? Então, você tem um leque aí de atividades que você pode muito bem desenvolver dentro da área de administração. Se você que ganha 2.500 e acha que você vai passar o resto da vida ganhando 2.500, você precisa entender que você tem todos os recursos disponíveis para crescer. Basta você mudar a sua mentalidade. E olha, você precisa mudar a sua mentalidade. É isso. Pegando esse gancho aí, né? Não só o pessoal de administração, como o pessoal de publicidade. A gente ainda tem Eu até usei recentemente, dei uma palestra lá, onde a gente se conheceu, inclusive. E aí eu usei uma frase, assim, que é o que a gente sempre usa, até num pitch nosso, que a gente faz parte de uma equipe, que você sempre tem o vizinho do amigo do primo que faz o que você faz. É um post na rede social, né? Então, assim, o povo é criativo e faz uma peça bacana, já pode ser social media. Mas muita gente não sabe o que é a definição de um social media, muita gente não sabe o que o marketing faz. Os meus filhos têm desafio de dizerem na escola o que eu faço.
Assim, meu filho outro dia falou para a professora perguntou: ah, sua mãe faz o quê? Ela tem uma agência, olha o perfil aí, segue o perfil dela, tia. Então, assim, é desafiador a gente dizer o que a gente faz. Muita gente não entende o que o profissional de publicidade / marketing faz. Acha que a gente só faz peça bonitinha e atrativa. O fim do nosso trabalho pode até ser um comercial bem estratégico e uma peça boa na rede social. Mas quem sabe realmente fazer, pensa muito mais na estratégia, no objetivo, com quem você vai falar, do que só propriamente dito uma peça bonita, né? Aquela questão que eu sofri muito isso, principalmente quando eu tava no ensino médio. Eu gravo vídeo desde muito cedo pra internet, desde o começo do YouTube, e em questão de gravação de vídeos até desde antes. Então, eu sofri muito com isso, a questão de o que você faz. Viver disso é sempre um desafio. E dizer para as pessoas, que nem quando eu conheci minha namorada, eu brinquei com ela uma vez que ela não sabia falar para os outros o que eu era. Eu falei, não, você pode falar que eu sou agiota. Então, sou agiota. Agiota, tá tudo bem. Não, é porque realmente é algo muito novo ainda esse meio, querendo ou não. As coisas passaram tão rápido que a gente pensa que às vezes que passou muito tempo, mas não. Foi logo ali que começou. O Facebook vem desde 2009, 2008. Antes veio o Orkut. E nisso não se passaram nem 10 anos direito. Então, é algo muito rápido e hoje gerações estão todas muito juntas. Vivendo no mesmo local com diferentes mentes de diferentes épocas. Sim, total. Verdade. A gente foi recentemente num evento que aconteceu, que foi, eles chamaram, né, na verdade, de download do SWX. É um evento de tecnologia e inovação que acontece nos Estados Unidos. E aí a galera do marketing se reuniu na Gazeta essa semana. E aí o Léo Carrareto, o Marcelo, o Foca e o Márcio da Gazeta foram juntos, os 4, e eles trouxeram o resumo de tudo que aconteceu lá, cada um dentro da sua pegada, né? Então, o Foca, por exemplo, que tem uma empresa de ação promocional, ele foi para as ações promocionais e trouxe vários insights do que está sendo feito lá de marketing de experiência, né? A galera tá muito focada em marketing de experiência. É um cheiro, é um tato, é um visual. O Léo, que é da Wiz, trouxe muito a parte de inteligência artificial, que a gente estava falando no começo, mas que acredita, né? Todos acreditam que pode até ser substituído, mas o ser humano nunca vai ser trocado 100%. Na verdade, assim, eu sigo uma pessoa, que é a Marta Gabriel, e ela sempre fala de inteligência artificial, mas ela sempre falou que o ser humano dificilmente vai ser substituído, porque o robô não faz a estratégia. Ele faz o que você manda. Mas ele, às vezes, ele não retorna dentro daquela expectativa que você pediu. Então, eles até fizeram um comparativo lá que o chat, ele substitui até 6 estagiários. Coitados estagiários, né? Assim, eu já fui estagiário um dia também, então eu sei o que vocês passam. O Márcio trouxe muito a pegada de marketing, né? Porque ele trabalha na Gazeta. E o Marcelo trouxe muito a pegada de evento, o Marcelo da Liga de Marketing. Então, assim, tá todo mundo muito focado nessa área de inovação e inteligência. Eu tô indo agora, no início do mês, para o Web Summit. É um evento que vai acontecer no Rio de Janeiro. Acontece em Lisboa, vai acontecer agora no Rio de Janeiro, que ele também, imagino eu, né, o que eu tô curiosíssima para saber, que o que vai falar ali de inteligência artificial, do que tiver focado em relação a isso, deve vir forte aí. A maioria dos palestrantes são americanos, então vai ser tradução simultânea, e vão ser 4 dias lá focado num conteúdo forte em relação a isso. Então, existem desafios, né, em resumo, né, existem desafios de salários em todas as áreas. Eu acho que depende muito do que a Ioná disse. Eu acho que a pessoa que tem
mudar esse mindset. Cara, não tá satisfeito com o salário? Empreende. E eu acho que também, mas não, se ele tem essa mentalidade de empreender, não vai dar. Vai, né? Porque o que acontece? Vai, né? Eu acho que é necessário você ter uma visão maior. Dentro do que você tá. Beleza, um exemplo, ele escolheu administração. Por quê? Ah, foi falta de opção? Ok, mas se você chegou ali por falta de opção, dentro do que você está, onde você pode, o que você pode realmente encontrar ali de interessante para você seguir e subir degrau, entende? Porque existe. Então, você não pode ficar focado na dificuldade. Você tem que, dentro daquela dificuldade, encontrar oportunidades e possibilidades. E existe. É o que eu falei. Só que você precisa abrir a sua mente, né? Porque senão você vai realmente. Eu tenho amigas lá da minha época que umas não conseguiram emprego e outras viveram de estágio durante toda a faculdade. Acabou a faculdade, elas não conseguiram se manter estável, vamos colocar. Ficavam em salário, né, esses salários pequenos. Então, assim, por quê? Porque não teve estratégia, entende? Beleza, eu vou para lá, o que eu vou fazer? Ok? Eu fui para a administração. O que eu vou fazer ali dentro da administração? Eu fui criando estratégia. E é importante você ser intencional. Você está aqui por quê? Entende? Eu e a Lei está aqui por quê? É importante usar a intencionalidade em tudo. Então, assim, a dica que eu dou para esse cara aí, que eu fiquei preocupada. Seja intencional. Primeiro entenda, né, onde você está. O que você pode fazer? Que caminho que você pode encontrar? Que estratégia você pode... Porque tem estratégia. E se você sentir dificuldade em encontrar, em abrir realmente, encontrar estratégia dentro disso, pode me procurar. Segue minha página porque eu consigo te ajudar. É isso aí, tá na descrição, galera. Essa pessoa aí, ele é um ótimo profissional. Vi ele fazendo coisas impossíveis dentro da área. Tá Super acredito. No meio de aquelas paradas de usina. O cara é muito bom mesmo. Que quem trabalha em administração, em áreas, e tem esse tipo de parada de usina, você tem que organizar uma parada de usina, é realmente complicado, desafiador. E voltando agora, vamos falar sobre inteligência artificial, que isso vai ser muito interessante, vai pegar os dois setores, porque eu tenho pra mim, que você falou agora que o robô não faz estratégia. Ainda. Não, beleza, mas assim, eu não acredito que possa ser substituído pelo ser humano, não, sabe, Lucas? 100% acho também que não. É porque, isso aqui é aquilo, até quantos por cento a humanidade vai aguentar ser substituída? Até, porque, tipo assim, se não há emprego... Porque, assim, quem é que cria o robô? É ele mesmo? Ainda não. O que acontece quando se fala em gestão de pessoas, por exemplo, e a área de inteligência artificial? E existe também a questão, eu vou dar um exemplo muito claro. A gente viu aí que a tecnologia ela veio forte com a pandemia. Eu achei excelente, porque eu lembro que lá, quando eu entrei nessa última empresa que eu estava, eu falava, tinha contrato em vários estados. Eu dizia assim, não, deixa eu fazer a reunião. Ioná, tá tendo conflito no contrato tal, você vai ter que descer para Mato Grosso amanhã, 5 horas da manhã. Eu falei, deixa eu conversar com a equipe. Por aqui, deixa eu conversar com eles, entender? Não tem que... Eles não aceitavam fazer nada se não fosse presencial. E aí eu ia. Passava 15 dias no lugar, 20 dias em Santos, e aí... E aí o que acontece? Veio a pandemia, e ali eu fazia a integração no online, eu demitia no online, e ficou tudo muito tranquilo. Eles viram que existia essa possibilidade. Olha a redução... Olha o desgaste, porque eu vivia extremamente desgastada, sabe? É muito cansativo. E aí, por que eu falo sobre a inteligência? Aí veio o home office, né? Vamos parar. Teve várias coisas no home office. Primeiro, a adaptação, porque até então, esse contato, a gente gostava de sair de casa, se arrumar, ir para o trabalho, enfim, e conviver. Somos obrigados a ir para o home office. Beleza. Nos adaptamos ao home office.
ilógico, em termos de custo, ficou viável. Teve empresas que fecharam assim e super tá faturando no home office. Só que agora, por exemplo, e falando da inteligência artificial, vou deixar 90% da equipe no home office. Estava funcionando. Agora, por exemplo, a Veja trouxe uma matéria dizendo que eles chamam de burnout digital. Eles estão tendo doenças gravíssimas, emocionais, psicológicas. Por quê? Por estar no home office. Eles falam que está excesso de tela, excesso de reuniões, entende? Porque é uma atrás da outra, né, cara? Aí me diz, você acha que tem coisas que a gente não vai conseguir ser assim, entende? Porque o ser humano, ele ainda precisa de ser humano. Ele ainda precisa desse contato. Dessa coisa de estar próximo, desse convívio, até do conflito mesmo. Não falo confronto, eu falo conflito ali do dia a dia, de fazer com que as coisas aconteçam, Então, eu acredito que essa inteligência artificial, ela vai acontecer, vai ser bom, super acredito, sabe? Vai ser muito bom. A gente vê coisas incríveis, mas substituir o ser humano, eu não acredito que aconteça, não. Não acredito. Eu tenho uma visão parecida com isso, eu acredito que 100%, eu acho que realmente não. Mas a questão de que, principalmente você citou da criação de estratégia, eu acho que é questão de tempo, porque há coisas de 6 meses atrás a gente estava no GPT-3, no chat GPT-3, hoje a gente já tá no chat GPT, passou do 3.5 e a gente já tá no GPT-4. É tudo muito rápido. Teve reunião para tentar parar por 6 meses Elon Musk, fizeram a rede de assinaturas de programadores e grandes influências mundiais, aí pedindo a paralisação da criação de inteligência artificial e avanços nisso, porque a gente não tá preparado para isso, o ser humano não tá preparado para isso e corre de ser um risco para a própria humanidade, a gente não sabe usar isso direito. Então, pediram, pra você ter ideia, o Elon Musk é totalmente contra o Estado, tava pedindo que caso as empresas não parassem, o Estado venha intervir nisso, realmente, porque é algo realmente perigoso para se tornar, porque a partir do momento que nem se falou, a gente precisa da interação. Hoje a gente tem o metaverso. O metaverso, a partir do momento que você coloca o óculos, você é tudo. E você tem tudo o que você quer. Mas é muito perigoso, né? Assim, deu até uma baixada aí nessa questão. Tava mó frisson aí, todo mundo criando um metaverso, né? Gente criando perfil aí, pessoal aí no metaverso. E aí é super perigoso, porque, cara, você vive ali uma realidade que não é você, né? Então... Mas o quanto muito... disso não é satisfatório. Hoje a gente tem o TikTok que principalmente trabalha isso. Por que o TikTok é uma febre e virou a rede social mais acessada, passando o tempo de tela no Instagram, do YouTube e entre outros? Porque mexe com a sua cabeça. Te dá prazer instantâneo. É muito prazer instantâneo. E o metaverso é muito além disso, porque mexe com todos os sentidos. E a gente nem tá falando de uma tecnologia tão avançada assim. Então, por isso que eu trouxe essa questão aqui, até que ponto o ser humano, que a gente falou de doenças, isso é comum. Quem pegou eu falo por mim mesmo, o princípio da internet, criação de conteúdo, cara, eu tive problemas, realmente eu passei por algumas dificuldades na questão psicológica, por causa dessa questão de estar sempre na frente da tela, vendo sempre gráfico de vídeo que tá indo bem, vídeo que tá indo mal. Isso mexe com você, mexe com o seu sentimento. E até que ponto que o ser humano aguenta isso também? Então, lá na agência, né, a gente usa, óbvio, essa questão da inteligência, até porque, enfim, ali, né, tá acessível. É muito bom. Só que eu costumo muito pedir para as meninas, né, nossa equipe, eu falo que a nossa equipe é 99% feminina. Eu tenho um homem, mas ele disse que a mente dele é feminina. Então ele fala que ele é 100%. Tá bom. Mas ok. Porque, assim, a conexão que a gente tem com ele é muito, muito bacana. E aí eu costumo dizer para as meninas, para a gente não ficar dependente disso, né? Porque, assim, ele traz algumas ideias, traz algumas sugestões, mas é quando você não tem por onde começar.
né? Você precisa de um start. E aí, às vezes, você não consegue pensar no que você vai fazer ali no óbvio. E aí a gente acaba socorrendo a isso, a essa questão. Mas ele não é 100% fidedigno, né? Ele não é 100% correto. Eu participei de uma live recentemente com uma advogada que ela, para testar, né, a inteligência, ela jogou lá uma lei e a lei não veio 100% certa. Tinha umas divergências. Então, enfim, a gente precisa tomar muito cuidado até que ponto você usa, até que ponto você pesquisa, até que ponto você, sei lá, arrisco dizer até que fica dependente disso, né? Eu sou muito da vibe de pesquisa. Eu posso até jogar. Se eu te falar que eu nunca usei, você vai saber que você abrir esse sorriso. Eu nunca usei, porque assim, eu gosto muito de jogar na pesquisa, entendeu? E construir. Sabe por quê? O nosso cérebro é um músculo, cara. Se você não exercitar, ele atrofia. E essa parada de inteligência artificial tem toda a tendência de atrofiar o cérebro. E você não vai pensar. E aí? Mas o ser humano não tá caminhando pra isso, de certa forma? Tá. A querer não fazer realmente nada? Então... Essa nova geração... Então, até tá. E aí é que tá o mas perigo. eu não sou a favor, Lucas. Não, também não. Sei então. Eu não sou a favor, entendeu? E, Então, assim, e até quem criou ele falando que mandou parar. Por quê? Porque sabe que o perigo que existe. E a gente tem uma geração que ela é diferente, né? Ela gosta das coisas muito mais prontas. mais imediatistas. Pensar não é muito a vibe, como Que a nem Alessandra hoje, pra você fazer um trabalho de faculdade, eu já vi várias pessoas fazendo isso. Coloca no chat GPT e o trabalho tá pronto. E se tem como você descobrir se veio do chat GPT? Tem. Claro que tem. Mas eu te pergunto, um professor que tem 10 turmas, ele vai pegar trabalho por trabalho e vai colocar no chat GPT? Ou vai colocar no aba? Ele não tem tempo pra isso, querendo ou não. E nem, tipo, e quanto seria cansativo corrigir tudo e ainda ter que colocar tudo lá ainda de novo pra dar uma olhada. Mas aí, pois é, aí o quanto, tá? Que esse estudante que foi lá e pegou um trabalho pronto, vai se diferenciar no mercado de trabalho, inclusive para atuar com inteligência artificial. Você entende? Então, assim, é muito importante. Às vezes tem profissional que diz assim para mim, Ioná, porque eu não tô conseguindo o meu objetivo, porque tudo para mim é difícil, porque eu acho que eu não vou sair daqui. Mas o quanto que você faz para realmente sair de onde você está? Às vezes o profissional quer tanto tudo pronto que faz isso aí. Entendeu? E essa questão de pegar trabalho pronto nem é de agora, né? Porque tudo bem que o cara agora... Verdade. É há muito tempo. E aí é que é o diferencial. Quando você vai para o mercado de trabalho, e hoje o mercado de trabalho com a inteligência artificial exige mais de você? Claro que existe. Entendeu? Ainda, agora é muito mais importante você começar a... E aí, adolescente, fica aí para vocês, tá? É muito importante você pensar que profissional que você quer se tornar para trabalhar com a tecnologia, para trabalhar com a inteligência artificial. Não dá para você ser qualquer... Porque você vai ser mais um. Você não vai ter diferencial, entende? E é aquilo, hoje, se você não estuda inteligência artificial e não sabe mexer numa ferramenta dessa, procura urgentemente a saber como você vai aplicar isso na sua área. Porque, se hoje o RH tem 50 pessoas, daqui a 5 anos ela vai ter 30. Daqui a 30 anos vai ter 5 pessoas ali, porque o ser humano busca isso. A questão do operacional, a questão que quanto mais operacional for, a inteligência artificial muda isso. A gente viu isso na Revolução Industrial 1, 2, 3 e agora estamos na 4ª. Então, a gente vai ver isso acontecer de novo. É só que aquela questão, hoje o ser humano vive muito mais do que antigamente. E a gente tá num sistema de reprodução ainda muito elevado. São cada vez mais pessoas no planeta. Até quando que o planeta aguenta e a estrutura econômica dos países aguenta esse tipo de coisa? É complicado, né? Assim, é um assunto muito, muito delicado. Essa galera que veio de lá desse evento veio falando sobre isso. Eles foram num momento que
que tava o frisson desse assunto. E aí eles dividiram lá os assuntos para cada um. O Léo trouxe umas estatísticas lá de cada palestrante, o que cala. Porque assim, é tudo muito no achômetro, né? E tá tudo muito novo, então é tudo assim, opinião própria, né? Ah, porque vai substituir 6 estagiários, vai pensar na parte estratégica, continua sendo o ser humano. E eu ainda sou da bandeira da Marta Gabriel, sabe? Ela fala muito de inteligência artificial desde sempre. Eu lembro que eu fui num evento, Rio, eu acho que foi um RD, não lembro agora direito. Ela falou muito de inteligência artificial, bastante. E quando a gente chegou aqui em Vitória, o povo ainda estava falando de automação. Assim, calma aí, entendeu? Eu tô vindo de um evento onde eu escutei muito sobre inteligência artificial e chega aqui em Vitória tá falando de automação. Ou seja, ela fala, assim, sempre falou desde sempre que o ser humano não vai ser substituído por máquinas 100%. A tendência é essa que você falou, e diminuindo cada vez mais. Mas o ser humano precisa também se autocriar, né? O Ioná falou, precisa tomar cuidado, precisa sair da mesmice, sair daquela questão de, é muito fácil você falar assim, quero ganhar 2.500 e senta a cadeira e espera. Não, cara, faz um plano de ação pessoal, né? Ioná já foi minha consultora pessoal, ela faz um trabalho de mentoria muito bacana. E aí, assim, o porquê? Pergunta que ela mais fazia era por quê? Porque às vezes você não tem o porquê dentro de você e você tem que cavar. Então a gente tinha alguns objetivos nos nossos encontros e foram todos alcançados em todos os momentos. E a grande sacada é: saia da zona de conforto. Entendeu? Não fique querendo ser igual a todo mundo, porque senão você não chega a lugar nenhum. A gente pode ficar aqui o dia todo falando sobre inteligência artificial, mas vamos aí dar continuidade na questão de como vocês se conheceram. Porque hoje vocês têm um certo tipo de relação de sociedade. E como que isso aconteceu? Como que foi esse encontro? E como que vocês duas hoje trabalham juntas? Então, na verdade, a gente faz parte de um grupo de network. Eu faço parte desse grupo há 5 anos. E eu conheci a Ioná nesse grupo, né? É uma franquia que veio de fora. E a gente se encontra uma vez por semana para fazer network entre si. E são quase 40 empresários, aproximadamente. E eu e Ioná, a gente meio que deu um match, assim. Eu não consegui dar match com todo mundo da equipe, porque eu costumo dizer que eu sou 880, ou me ama ou me odeio, eu não tenho meio termo, não, porque eu não tenho filtro. Se eu tiver que falar, eu vou lá, falo e pronto, acabou. E aí tem gente que acha que eu sou grossa, que, enfim, paciência, ok, segue a vida. E Ioná percebeu esse meu sincericídio, e aí se conectou e a gente, eu tava num momento mais difícil da vida, ela percebeu e decidiu me apoiar nesse momento. E aí foi quando a gente começou a fazer a mentoria. E a gente, vira e mexe, a gente tem tentado fazer projetos juntos. Tem tudo a ver, né? Tipo, de repente eu chego numa empresa que eu vejo que a gestão de recursos humanos tá bagunçada, que precisa de uma pessoa mais profissional. Aí eu lembro da Ioná. Se ela chega numa empresa que precisa melhorar o marketing, ela lembra de mim, até porque esse grupo que a gente faz parte prega muito isso, essa questão de gerar conexões, né? Trazer essas referências. E aí foi assim que a gente deu, né? Exatamente. E a sua visão sobre isso? Agora, a visão sua sobre o encontro. É um grupo bacana, né, que dá eu falo que dá essa oportunidade de conhecer outras pessoas, de aprender com outras pessoas e criar essa conexão. A Alessandra, ela fala que ela não tem filtro, mas ela tem filtro. Ela tem filtro, sim. Ela é um pouco, eu falo que ela é, às vezes, transparente demais, né? E aí tem pessoas que não estão preparadas. E tá tudo bem. Né? E assim, realmente houve uma conexão, porque
Ela é muito assim, eu acho ela bem simpática, né? Ela conversa mesmo e tal. Então acabou acontecendo essa afinidade. E aí, lógico, hoje ela é uma amiga mesmo, né? A gente faz negócios, mas também a gente é amiga mesmo. E é isso. Eu acho que o bom da vida e do empreendedorismo, eu falo que o empreendedorismo, ele é muito solitário. Eu acho que você já ouviu isso, né? Sim. Então, é importante estar perto de pessoas que realmente pensa como você, que tem os mesmos propósitos, mesmo em atividades diferentes, ramos de atividade diferentes, mas que tenha os mesmos propósitos. Inclusive, você também deve ter ouvido a frase, e eu super acredito, nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Então, qual o resultado que você quer? É importante, é por isso que eu falo da intencionalidade. O resultado que é necessário você saber o que você quer. Porque aí você vai se aproximar das pessoas que vão te ajudar a conseguir o que você quer. E a Lê é uma das pessoas que me ajuda a conseguir o que eu quero. Hoje, eu crio um podcast com essa intenção também, que eu saio da pandemia, assim, nesse caminho solitário, aí, totalmente sozinho, e eu crio um podcast também nessa ideia de conhecer pessoas aí de diferentes ramos e aprender com isso, que é o mais interessante, conhecer a história de pessoas. Por isso que eu sempre começo falando e pegando parte da sua trajetória, porque esse é o diferencial de cada pessoa e é como você chegou até onde você está, você está trilhando o caminho do seu sucesso. E hoje, quais são as suas metas de vocês duas? Hoje, qual a sua meta, Alessandra? Hoje, qual a sua meta? Fala pra gente. Então, na verdade, a minha meta é fazer com que a gestão de marketing, principalmente no ambiente digital, se torne reconhecido e feitos por profissionais que entendam o que está fazendo. É bem desafiador aqui no mercado, sabe? Qualquer um faz o que a gente faz. E não é muito assim que funciona. Tem um monte de pormenores que quem faz como amador acaba pulverizando o mercado, não valorizando. Então, assim, eu tenho muito esse desejo, sabe? Essa vontade. Eu me desafio uma vez por ano a criar novos produtos na agência. Então, ano passado eu criei uma mentoria chamada Mão na Rede. É uma mentoria onde eu ensino as pessoas a administrarem a sua própria rede social pelo celular. Eu falo de estratégia, eu falo de ferramenta. Eu não ensino layout nem anúncio, mas eu falo de estratégia o tempo todo. E esse ano eu estou me desafiando a dar palestras, né? Assim, eu acredito que se eu pulverizar o meu pensamento de que não é só o marketing no ambiente digital que vai te trazer resultado, que você precisa investir em outros canais de comunicação, que você precisa investir em você mesmo, pode ser que a gente consiga aí melhorar um pouco o mercado, digamos assim, né? Porque o nosso preço é um preço muito nivelado por baixo. Então, por causa disso, porque são pessoas amadoras que cobram, sei lá, seus 600, 700 reais por mês. Exatamente. E aí, enfim, e os empresários acabam comprando. Então, esse ano, o meu desafio, minha meta aí é tentar fazer uma palestra por mês. Para ver se a gente consegue aí levar a outros universos a nível de Espírito Santo. Tenho muito, a minha meta também é estabilizar a agência, né? Assim, a gente está indo agora, mês que vem, para o endereço físico, que eu não tinha até então a gente está indo para o endereço físico para ver como é que a equipe vai se comportar. Aumentar a visibilidade da minha empresa dentro do Sebrae, que recentemente eu consegui, era uma das metas que eu e a Iona tínhamos quando ela fazia mentoria comigo, de me tornar consultora do Sebrae. E aí eu consegui, agora eu preciso me tornar mais conhecida para poder fazer o produto da agência girar um pouco mais.
E eu acho que é isso, profissionalmente. E me qualificar cada vez mais, né? Então, esse ano aí eu investi em 2 grandes eventos que vão acontecer. Um vai ser agora em maio e o outro vai ser em novembro, que é o RD Summit. São os 2 grandes eventos. E eu tô posicionando a agência também para poder atender marketing para a área de saúde. É um segmento que eu gosto muito, a gente gosta muito na agência. E aí eu estou em busca de cursos específicos para marketing na área de saúde, para a gente se posicionar cada vez mais. Porque eu acredito que quando você tem um nicho de mercado, fica mais fácil Fica bem mais simples. de você vender, de você falar, de você se posicionar. Então, enfim, recentemente eu dei uma entrevista para uma outra pessoa, falei um pouco sobre esse segmento. E aí, no final, até falei que estava atendendo uma empresa de varejo. Não que eu não atenda outras empresas, mas o meu feeling é com marketing na área de saúde. Então, também tem essa meta aí das pessoas entrarem no feed da agência e falando, trabalha com marketing de saúde. Não é assim, entendam, não é marketing médico, é marketing para a área de saúde. E aí, qual é a diferença? Quando eu falo marketing de saúde, eu posso fazer o marketing de farmácia, hospitais, clínicas, laboratórios. Eu, por exemplo, tenho uma empresa que é uma corretora de seguros. Ela vende plano de saúde, plano odontológico, na área de saúde, entendeu? Então, é nessa pegada aí que a gente está querendo se posicionar. Entendo. E como você falou, assim, realmente acontece isso demais no mercado, a questão de pessoas que realmente nunca nem viveram disso, não tem experiência nenhuma com isso e acho que faz um post. Não, faz um curso de 50 mil reais aí na internet. Tá bom. Aí, Ai, realmente, meu Deus. aquele curso que te ensina a vender o curso. É o curso que te ensina a vender o curso desse jeito. E tem. Cara, infelizmente isso acontece, mas acho que com a inteligência artificial, acho que vai dar uma boa peneirada nisso aí. Porque, querendo ou não, essa pessoa não vai ser mais necessária. Tomara, né, Lucas? Tomara. E aí os inteligentes ficam aí dominando o mercado. E você? Bom, a minha meta é trazer resultado para as empresas. Como? Trabalhando, desenvolvendo os recursos humanos, o capital humano que existe dentro das empresas. E aí é de diversas formas. Por exemplo, a gente trabalha hoje fortemente com recrutamento e seleção. É importante você ter clareza do que você quer. Não dá para você, e aí eu falo muito com as empresas, não dá para você pegar um funcionário a laço, né? Assim, troca 2 palavras e já acha que ele vai lhe ajudar. Não é. Existe uma estrutura para você trazer um talento realmente para sua empresa. Porque é importante você entender que você precisa de alguém para lhe ajudar a crescer. Se você traz qualquer um, você não vai conseguir que aquele profissional realmente, né, ajude você a conseguir o seu objetivo. Então, a meta principal hoje da Self Company, junto comigo e com a minha sócia, é fazer com que realmente a gente leve resultado para dentro das empresas. E além disso, através do recrutamento e seleção, mas também através de outras ferramentas dentro da área de recursos humanos. E uma delas é também desenvolver a liderança, que a gente conversou muito aqui, e a gente sente, né, a necessidade. Às vezes a gente tem empresas aí que estão muito bem no mercado, mas tem conflitos internos, tá? Tremendo, enormes, e que é necessário desenvolver aquele gestor. Semana passada, uma empresa de tecnologia me ligou me pedindo um orçamento para desenvolver 9 líderes, 9 gestores que eles têm. Porque, segundo eles, tem uma rotatividade enorme. Os profissionais não ficam na empresa. E é uma empresa de tecnologia. Tem contratos grandes. E aí, estudando o porquê que aquele profissional não fica, entender o que são os gestores. E são 9 gestores. Então, eles me pediram um trabalho de desenvolvimento com esses gestores. Trabalhar a liderança.
Então, a gente faz também muito, muito fortemente. E eu acredito que esse é o canal, sabe? Esse é o caminho das pedras, para que as empresas realmente cresçam, se desenvolvam e dê resultado. Porque é o que eu falo, toda empresa quer resultado financeiro. Para isso, precisa desenvolver seu capital humano. Com certeza. Então, ó, você pegou várias dicas aí, com certeza. E para a gente dar continuidade, a questão de projetos no digital. Como você falou aí, que você lançou um tipo de metodologia onde você ensinava pessoas. Para esse ano, quais projetos no digitais vocês têm? Então, a gente está se reposicionando no mercado, né? E aí, óbvio, começa pela rede social. Então, a gente vai ter em breve aí um rebrand aí das redes sociais da agência, passando pelo site e até algumas falas minhas na própria rede social. A gente está se preocupando muito com a questão de audiovisual, cada vez mais está em alta, né? Isso que a gente está fazendo aqui, que é o podcast, está todo mundo querendo fazer. E aí, só que eu acredito que as pessoas não estão conseguindo aproveitar o pós-podcast, porque dá para fazer vários cortes bacana, gerar conteúdo ali dentro de outras ferramentas, né? Você deixa o vídeo maior no YouTube e usa os cortes, tanto... É isso que a gente faz aqui, é um dos produtos do podcast, inclusive. Então, é um dos produtos do nosso tanto o podcast. TikTok quanto o próprio Reels. Instagram, que é o Reels. Cara, a pessoa para 30 segundos para poder ouvir você. Ela não vai parar 2 horas para ouvir você, mas 30 segundinhos, dependendo do corte, fica bacana. E também trazendo novidades para os nossos clientes. Então, assim, a gente tá bem afoito, querendo que esse evento aconteça logo em maio, dia 31, eu tô partindo para RJ aí, para poder trazer umas novidades aí para os nossos clientes. Então, essa aí é a novidade que a gente... E você? Hoje, nós temos 4 plataformas específicas de busca de talento, que hoje recrutamento e seleção é um produto nosso que a gente trabalha muito lá. E também hoje a gente está adquirindo um programa específico. Então, além dele de trazer os talentos ali, fazer aquela triagem que as outras plataformas traz, ele também já traz também o perfil mais detalhado, que hoje já existe no mercado, sistemas ótimos assim. Mas esse nosso, a gente estudou bastante, pesquisou bastante para dar mais qualidade, para filtrar o mais, próximo possível do que o cliente pediu. Inclusive, hoje a gente tem um diferencial que é não só buscar o perfil técnico que o cliente pede. A gente senta com o cliente e a gente faz um mapeamento das competências comportamentais. Eu quero um assistente administrativo, tá? O que ele vai fazer? Isso, isso e isso. Para ele fazer isso, quais as competências comportamentais, relacionais que você acredita que ele precisa? Ele precisa ter, comunicação assertiva, ele precisa, aí começa ali desenvolver as competências, precisa ter agilidade, ou, olha, ele precisa ser detalhista, né? Ele precisa... E aí a gente vai construindo ali as competências. Então, essa plataforma, ela vai trazer vai filtrar, a gente vai colocar qual é o perfil ideal ali nas competências comportamentais e ele vai filtrar o que ele encontrou. E além disso, eu tenho também uma mentoria, chamada a Mentoria para Desenvolvimento de Liderança. E hoje eu trabalho com desenvolvimento de liderança muito no individual, os profissionais me buscam, ou então a própria empresa me contrata para desenvolver os líderes dali de dentro, né? Dentro da empresa. Mas eu também estou vindo com uma mentoria de liderança. Então, às vezes, você que é profissional e a sua empresa não quer investir em você para desenvolver as suas competências, e aí você anda frustrado, você acredita que não vai dar certo, que a sua profissão como líder não é para você, que liderança não é para você, sim. Você só precisa das competências certas. Então, me segue aí e venha para a minha mentoria de liderança. Eu tenho certeza que você vai conseguir as competências necessárias e vai voar aí.
Essa foi uma ótima chamada pra ação, inclusive. E você falando assim, eu já pensei em algo, tipo, um lançamento digital para um curso sobre essa área, que é algo muito carente. Dá pra fazer algo muito interessante. Se você quiser fazer um lançamento, a gente conversa no offline. Vamos conversar sim. Que a gente está aí estruturando aí. A gente vai lançar algumas pessoas aqui do estado. Eu tô com uma parceria aí inovadora aí junto com um sócio. E a gente vai estar lançando aí algumas pessoas. A gente já conseguiu captar capital. Essa pessoa que está realizando, vai estar realizando toda a questão de estratégia na rede, ele já faturou alguns milhões de reais aí no meio digital. A gente já esteve com ele estava lá no Light Connect no dia. Então a gente pode conversar no off, vai ser muito interessante essa área aí. Tem muito campo aberto para ser expandido, infelizmente mesmo, o papo tá muito interessante, mas está chegando ao final. E eu quero que vocês deixem agora o recado final de vocês. Aí, uma chamada para ação para o público que está acompanhando, às vezes não conhece, ou o público de vocês que já conhecem o trabalho de vocês, chamada para ação final aí de vocês. Então, para você, né, empresário ou profissional que quer ter um posicionamento melhor no ambiente digital, ou que não conhece o seu público-alvo, ou que não sabe como criar conteúdo, entre em contato com a gente, segue lá, @AB Consultoria e Marketing. A gente tem diversos serviços para poder oferecer para você, desde uma mentoria individual, que é o Mão na Rede, passando pelo planejamento estratégico de identidade visual, pela produção de conteúdo, desenvolvimento de site e mídia performance. Também consultora do Sebrae, então, para aquele profissional que acredita que o valor que a gente sugere no mercado é alto, existe a possibilidade da gente fazer o subsídio via Sebrae, contanto que você tenha um CNPJ. Você pode entrar em contato com a gente, porque o grande diferencial da B é que a gente pega na mão do nosso cliente e faz junto com ele. A gente não deixa o cliente fazer sozinho, a gente não abandona o cliente. A gente faz junto com ele ou pega na mão e ensina ele a fazer. Então, para você que quer ter um marketing que traga posicionamento, conteúdo e que converse efetivamente com o seu público-alvo, seu lugar é na AB Consultoria e Marketing. Bom, para você, empresário, que vive aí, sente que não tem uma equipe engajada, sente que hoje os profissionais que estão com você não trazem os resultados que você precisa, sente que você não está conseguindo reter os seus talentos, muita rotatividade, conflitos internos, e com isso a produtividade está lá embaixo, eu posso te ajudar. A Self Company tem várias ferramentas que pode lhe auxiliar. Vai fazer engajar o seu time, vai fazer trazer produtividade e automaticamente a sua rentabilidade vai melhorar. Então, segue a Self Company Consultoria. Entre em contato com a gente. Tenho certeza que nós temos a solução certa para fazer o seu time voar com você. Perfeito! Então, galera, esse foi o nosso episódio 21 do Dígitos Podcast, um papo sobre marketing, sobre relacionamentos pessoais dentro da empresa, sobre inteligência artificial. Então, acredito que você saiu daqui cheio de dicas, cheio de estratégias. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, se inscreve. Lembrando, nosso canal de corte está na descrição, as redes sociais dos nossos convidados estão na descrição também. E muito obrigado por sua presença toda sexta-feira aqui. Valeu, é nóis, tchau, tchau!